Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Deus continue abençoando, protegendo e sustentando você e a sua família. Mais uma vez aqui para trazer uma devocional para nortear o nosso coração, para que possamos crescer espiritualmente. E antes de nós lermos a palavra de Deus e tirarmos algumas lições para nossas vidas, eu quero orar em favor da sua vida, para que Deus continue abençoando em todas as áreas que envolvem o seu ser e também os seus familiares, e também que Deus ilumine a nossa mente para que possamos entender a sua palavra. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade em sustentar nossas vidas em todas as áreas, física, emocional e espiritual. E também agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem também manifestado na vida dos nossos familiares. Queremos também pedir iluminação para que possamos entender a Tua palavra e não somente entendê-la, mas também colocarmos em prática. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra como nosso manual de fé e prática. A Tua palavra é aquilo que nós precisamos para sermos fortalecidos em todos os momentos. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje a nossa devocional vai ser na carta de Paulo aos Filipenses, nos primeiros versos do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12, onde Paulo ele faz uma oração em favor desses irmãos, para que eles viessem a crescer no pleno conhecimento de Deus e tendo uma finalidade. O crescimento aqui, nós vamos analisar nos versos, que ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, segundo os estudiosos, a prisão mais plausível aqui era em Roma, e ele escreve esta carta no intuito de defender o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. É uma carta apologética devido aos ensinamentos heréticos que estava acontecendo na vida dessa igreja, cheio de sincretismo judaico gnóstico, e que ali eles ensinavam sobre a pessoa de Cristo, ou seja, da divindade, não criam na divindade de Cristo, não criam na ressurreição. Eles falavam que somente eles eram detentores da verdade, que a salvação só ia ser alcançada através de um conhecimento pleno, cheio de esoterismo, cheio de astrologia, e assim eles iam alcançar a perfeição e a salvação. E nós bem sabemos que a salvação é somente pela fé. Então Paulo ele se levanta aqui nesse intuito de combater essas heresias a respeito da divindade de Cristo, a respeito da ressurreição, também da humanidade de Cristo, e ele nos instrui aqui na carta a cultivar as virtudes que estão na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nos primeiros versos, nós vemos que a oração dele é em favor para que eles cresçam espiritualmente, para que eles desenvolvam essa vida espiritual, fazendo aquilo que vai glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, toda a maturidade, todo o conhecimento nosso é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses momentos que nós estamos aí confinados, isolados, que seja um momento de crescimento, que seja um momento de conhecer mais a Deus, um momento de desenvolvermos cada vez mais a nossa fé, no sentido de aprender, aprimorar, dentro da palavra de Deus, estudando, pedindo que o Senhor nos ensine, pedindo que o Senhor nos estruture, pedindo para que Deus a cada dia nos ajude a entender a sua palavra, mas sempre pensando no resultado, sempre pensando no propósito, na finalidade daquilo que nós estamos aprendendo, principalmente para defender o Evangelho. Então vamos ler aqui a palavra de Deus e depois nós vamos destacar alguns pontos aqui sobre a finalidade da maturidade cristã, do crescimento no pleno conhecimento do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 9: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual,
a fim de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. E hoje eu quero destacar aqui alguns pontos sobre a finalidade da maturidade cristã. E o versículo 10, ele vai falar exatamente, a partir daqui, quais são as finalidades de ter uma vida de crescimento em Deus, de maturidade em Deus. E a primeira coisa aqui que eu quero destacar, que nós devemos viver do modo digno do Senhor. Essa é a primeira coisa, é a primeira finalidade da maturidade cristã. Temos uma vida digna do Senhor. E diz aqui o modo que nós devemos viver, um modo digno, honroso do Senhor, que é manifestar em nossa vida que já não temos como algo fútil a instrução divina. Em outras palavras, que nós andamos ou regulamentamos a nossa vida através da palavra de Deus, através da vida do Senhor Jesus Cristo. Procurar imitar a Cristo, não é isso que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós somos imitadores de Cristo, viver de uma maneira que vai dignificar a pessoa do nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai falar no capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que for chamada. Qual vocação que eu e você fomos chamados? Para sermos filhos de Deus, para sermos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos embaixadores, nós somos servos do Deus Altíssimo na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. E se temos Cristo como nosso Salvador, nós devemos viver de uma maneira digna, manifestando os frutos de uma vida digna e de uma vida que louve e glorifique o nome do Senhor. Também em Filipenses capítulo 1, ele vai usar a mesma expressão, capítulo 1, versículo 27, aonde ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A doutrina, a mensagem, as boas novas que Cristo trouxe, é nela que nós vamos andar. E assim nós vamos viver digno do Senhor. Então essa é a nossa primeira lição que nós queremos destacar aqui. Segunda coisa da finalidade da maturidade cristã é que nós devemos viver para o seu inteiro agrado. Paulo, falando a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou, aquele que o convocou. E ele diz aqui: satisfazer o seu objetivo, a finalidade é viver para o inteiro agrado de Deus, é uma inteireza de coração, não é metade do coração. E viver para o seu inteiro agrado é fazer um esforço consciente para agradar a Deus em tudo. É isso que diz a confissão de Westminster, também nos chama a atenção para isso. Ele vai falar o fim principal do homem. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viver para satisfazer, para agradar, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A outra coisa é frutificando em toda boa obra. A palavra de Deus diz que não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi para que vá e deis fruto, né? Então, nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus para darmos bons frutos. E o cristão deve dar bons frutos. E por isso que ele diz aqui frutificando. E a expressão quer dizer de uma forma contínua. E aqui ele não está falando só da caridade, ele não está falando somente de fazer algo que aos olhos das pessoas
traz até um sentimento agradável, mas frutificando para boa obra é fazer de uma fé sincera, verdadeira, fazer de uma forma sincera, verdadeira na fé, que glorifique o nome do Senhor, que não venhamos a pensar nos nossos méritos, naquilo que nós estamos fazendo, ou querendo até mesmo status dentro daquilo que nós estamos fazendo, ou até mesmo alcançar as benevolências de Deus através das obras, mas que as nossas obras glorifiquem e exalte o nome do Senhor. E Deus lhe chamou para que você frutifique, e não para que você seja uma árvore estéril. Temos a videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos os ramos, e os ramos devem dar fruto. Fruto que glorifique e exalte o nome do Senhor. Na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. É isso que Ele deseja de mim e deseja de você. A outra lição que nós temos também diz que nós devemos crescer no pleno conhecimento de Deus. Essa é a outra lição que nós podemos tirar na nossa passagem, no finalzinho do versículo 10, ele diz: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E essa expressão, crescendo no pleno conhecimento de Deus, diz que nós devemos estar prontos a ouvir e dispostos a aprender. Por isso que diz crescendo no pleno conhecimento. É também uma ação contínua, todos os dias. Por isso que nós temos orientado os irmãos sempre ter uma vida devocional diária, na leitura da palavra de Deus, numa vida de oração, crescendo nesse conhecimento de Deus que é pleno, sempre entendendo a vontade de Deus, compreendendo a vontade de Deus, prontos tanto para ouvir como aprender, se colocar como um discípulo, se colocar à disposição do Espírito Santo, para que possamos ser iluminados, para entendermos a palavra de Deus. E como diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus, é fazer um progresso no crescimento, não viver uma vida estagnada, uma vida de retrocesso, mas que sejamos daqueles que estão progredindo em conhecer a palavra de Deus, como diz em Oséias, conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, naquele momento que o povo estava se perdendo por falta de conhecimento. E quantos hoje estão se perdendo por falta de conhecimento, de não querer desfrutar da palavra de Deus, não meditar na palavra de Deus, aí tem uma vida estagnada, e alguns até mesmo são levados por ventos de doutrina, porque não têm procurado crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como nos diz Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então a finalidade do crescimento, da maturidade cristã, também envolve crescimento, envolve uma vida de ascensão para louvor e glória do nosso Deus. A finalidade da maturidade também cristã é que nós venhamos a sempre termos uma vida fortalecida com todo o poder, sendo fortalecido em todo o poder. Quando passamos a conhecer os decretos de Deus, passamos a conhecer a palavra de Deus, passamos a praticar os ensinos, nós teremos uma vida fortalecida. E esse fortalecimento com todo o poder, a expressão poder aqui é dínamos, que quer dizer dinamite, que traz explosão. E ele está dizendo aqui que nós devemos ser fortalecidos com este poder, esse poder tremendo, que é da parte de Deus, que é o poder do Espírito Santo nos usando para a sua glória, e também aonde nós somos fortalecidos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, falando a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filho meu, fortalecei na graça e no poder que está em Cristo Jesus. Paulo, falando aos Efésios também, ele diz que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, ele vai dizer isso: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele está até mesmo falando antes de nós usarmos a armadura. E antes de nós usarmos a armadura de Deus, nós devemos fortalecer o nosso músculo espiritual. E por isso que nós devemos buscar este fortalecimento no Senhor, e que nós seremos fortes somente com o auxílio do Senhor. Aonde está esse poder? Aonde está a fonte? Nos dois versos que nós acabamos de ler: na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele
que nos fortalece, é Ele que dá firmeza na nossa vida. E Deus, cada dia, Ele se mostra cada vez mais grandioso em auxiliar as nossas vidas nas nossas debilidades. Nós temos as nossas deficiências, mas se nós estamos procurando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, seu pleno conhecimento, conhecendo a sua vontade, Ele vai nos fortalecer com o seu poder. E Ele diz aqui, segundo a força da sua glória. A palavra aqui, força, já não é dinamis, mas é a palavra katros, que quer dizer aquele que tem força sobre todas as coisas, o Criador do universo. E aqui está falando do nosso Deus, que é aquele que tem toda força, todo poder, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu vida ao Senhor Jesus Cristo, aquele que fortaleceu o Senhor Jesus Cristo, Ele também nos fortalece. Aqui está falando, dando um entendimento sobre a ressurreição, até mesmo indo contra o ensinamento dos gnósticos que não criam na ressurreição. E aqui está dizendo que Ele é aquele que tem força segundo a sua glória, e Ele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele que vai nos ressuscitar, e é Ele que pode nos dar poder. E diz que nós vamos ser fortalecidos para que possamos suportar com perseverança, não ficar prostrado diante das situações, com longanimidade, ou seja, longo ânimo, tendo paciência e também sendo fortalecidos para não perdermos a nossa alegria de servir ao Senhor nas adversidades, em todos os momentos, que possamos servir ao Senhor dessa maneira, sendo fortalecidos e mostrando a alegria de servir o nosso Deus. E por último aqui, eu quero finalizar que a finalidade da maturidade da vida cristã é que nós também possamos dar graças a Deus Pai, ou seja, dando graças a Deus Pai. A expressão dando graça é exatamente uma ação contínua, dando graças ao Deus Pai, a este Pai que é benevolente. É usada aqui a expressão Pai porque é a figura daquele Pai benevolente, é a figura daquele Pai que cuida, é a figura daquele Pai que tem todo o cuidado com o seu filho. E esse Pai, Ele nos fez o quê? Idôneos. A palavra idôneos na palavra grega, idoneus, quer dizer aptos, capazes, apropriado, ou seja, nós estávamos nas trevas, e aqui diz que Ele nos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos na luz, ou seja, nos fez compatível. Agora nós não somos trevas, nós somos luzeiros aqui neste mundo. Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para esse reino. Nós somos também luzeiros aqui nesse mundo, e Ele nos fez idôneos, ou seja, agora nós pertencemos a uma herança maravilhosa, co-herdeiros e herdeiros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós devemos dar graça a Deus Pai. Lembrando que tudo que tem acontecido na nossa vida é porque o nosso Deus, Ele tem nos abençoado na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, fica aqui essas verdades para a nossa vida, que aquele que cresce no pleno conhecimento de Deus tem essa finalidade, que possamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, no pleno conhecimento de Deus, e não esquecer do nosso objetivo de viver digno do Evangelho, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento, sendo fortalecidos e dando graças ao Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.